Olá, centelhas! A minha centelha divina saúda a sua centelha divina. Sejam todos muito iluminados e bem-vindos aqui no podcast nosso de todos os dias não, de todas as quintas. Na Mão Mística Esotérica, eu, Regina Manuel, tenho a honra de dividir o palco com ela. E aí, Lu, como você está? Oi, gente, tô bem. E vocês? Como é que vocês estão por aí? Ai, todo mundo iluminado. E você, tá iluminada? Hoje eu tô. Hoje eu tô iluminada e curiosa, como sempre, né? Eu tenho uma curiosidade. Ai, meu Deus, conte-me tudo. Que curiosidade é essa? Então, minha curiosidade hoje é sobre esse nome desse podcast, menina. Eu queria saber quem é Selene. Gente, quem é Selene? Pois Selene é... é, porque a gente Ah, está falando de iluminar, né? Isso, né? Aí você vem exato. com Selene. Então eu queria saber quem é Selene. Se eu te falar que Selene rege as nossas vidas, você não vai acreditar. Conte-me, Literalmente. quero saber tudo sobre ela. Então, Selene, vamos começar pelo significado, para depois a gente ir aprofundando e aprofundando. O nome feminino Selene, que é sinônimo de elegância, sofisticação, possui vários outros significados belíssimos ligados à mitologia grego-romana. Vamos longe. Hoje a gente vai viajar mesmo. Selene nada mais é que a deusa grega da lua, que pode ser traduzida como lua ou até mesmo como deusa da lua. Embora a etimologia de Selene não seja totalmente clara, sabe-se que tem raízes gregas, possivelmente derivando da palavra celas, que significa luz ou brilho, por isso estamos iluminadas. E, entrando um pouquinho só na mitologia grega, Selene é a deusa da lua. Vem a ser filha dos 3 titãs, Hipérion, Iteia e irmã de Hélio, o deus do sol, e de Eos, a deusa do amanhecer. Diz que todas as armas obtidas dos inimigos eram dedicadas a Selene. Nós vimos também que em alguns textos clássicos, quando se trata de mitologia, o estudo ele é muito vasto. Selene, ela é identificada como a deusa Ártemis, assim como o seu irmão Hélio é associado ao deus Apolo. Amo mitologia, nossa senhora, é, como eu disse, um assunto muito vasto, muito estudo, mas mitologia mesmo, nós vamos ver no podcast bem mais à frente, que já está no nosso cronograma, então aguentem a ansiedade que vamos ter também muita mitologia aí no meio do caminho. Voltando, e um dos motivos que o nome das pessoas que estudam a superfície da Lua, né, o nosso satélite natural, são chamados de selenógrafos. Logo, selenografia é a ciência que estuda a superfície e as características físicas da Lua, particularmente as correspondências dessas características de acordo com a latitude e longitude da Lua, os parâmetros, os maréis lunares, as crateras da Lua, bem como as suas montanhas e as irregularidades. Tudo isso e muito mais são os principais objetos de estudos da selenografia, que vem assim muito, mas muito de encontro mesmo com as fases lunares, né? Devido à claridade da Lua, aonde ela se posiciona, que nós sabiamente utilizamos no misticismo para trabalhar as energias em nossos rituais,
em transmutações, em manipulações de energia. Como que se trata disso mais um pouquinho a fundo, amiga? Oi, gente. Então, eu adoro falar sobre a Lua, né? Porque eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade é ótimo, né, gente? Eu tinha muita dificuldade, né, em entender, né? Primeiro eu tinha dificuldade de entender a ordem da fase da Lua, né? Depois eu tinha dificuldade de entender o que eu podia fazer em qual fase, né? O que estava sendo proposto, o que eu deveria fazer. Até que um dia, né, alguém muito sábio me explicou melhor, de uma maneira que eu nunca mais esqueci, que eu vou passar aqui para vocês, sobre a Lua. Né? A fase da Lua, ela remete a tudo na vida. Né? Tudo, se você for parar para... Tudo que a gente tem, se você remeter na fase da Lua, você vai descobrir que... Ih, gente, não é igual. Por exemplo, a gente nasce, a gente cresce, a gente evolui e morre. Né? Sim, Nasceu novo. Cresceu, lua crescente. Desenvolveu, lua cheia. Morreu, mingou. sim. Então, assim, se você vê, tudo está interligado. Assim, a gente pode remeter tudo para a lua, né? Antigamente, as pessoas. Enfim, antigamente, eu acho que até hoje, em lugares que não tem essa quantidade de internet, né? Que a gente sabe que o mundo ele não a gente tem internet aqui, mas não é em todo lugar que tem, né? Então, Exatamente. algumas culturas aí, alguns povos, eles ainda continuam tendo essa energia, né? Tendo esse aprendizado como norma, né? Como qualidade. Então, por exemplo, eles utilizam a lua para poder saber, como se fosse a métrica, né? A régua, né? O que a gente vê aqui, né? E eles olham para o céu e falam, não, nossa, calma aí. Não é à toa que a gente hoje olha para o céu e fala assim, nossa, o céu está muito estrelado, amanhã não vai chover não, amanhã vai fazer muito sol. E da onde vem isso? Foi ter alguém que ensinou, né? Olha, quando o céu estiver estrelado, meu amor, então, é porque vai fazer muito sol amanhã. Então, a lua ela era usada em plantações, né, para saber a melhor época de colheita, a melhor época para se plantar, né? Então, ela já são milênios de luas, né? E de estudos sobre a lua e de aprendizados. Então vamos lá, vamos falar dela mais no misticismo, né? Primeiro eu vou fazer uma colocação dela com a mulher, né? Porque assim, quando a gente fala do sagrado feminino, né? Nós somos lua, né? Você vê que nosso útero é uma lua, né? Não é à toa que a gente passa pelas 4 fases. A gente tem ali a fase que a gente está menstruando, é a fase que minguando, né? O nosso útero, ele, né, no caso assim, aquele endométrio, né? Ele está minguando. Depois ele se prepara, né? Ou seja, um novo surge. E aí ele cresce, né? Ele espera ali aquele ser preenchido. E aí ele enche todo. Não vem nada. O que acontece? Ele mingua de novo. Então, para vocês verem como tem várias colocações que vocês podem fazer para vocês entenderem a lua, né? Para vocês nunca mais terem dúvida do que representa a lua minguante, a lua nova, a lua crescente e a lua cheia. E aí a gente para pensar sobre o que a gente quer na nossa vida, né? O trabalho que a gente vai fazer. Por exemplo, eu e Regina, a gente fala muito sobre emantar e limpar cristal, né? A gente fala muito sobre isso. E a gente fala, nossa, o bom seria a pessoa fazer o quê? Né? Começa a limpar numa lua minguante, né? Para terminar já na nova, né? Porque você tá ali, você faz aquela limpeza ali e já amanhece na lua nova. Você já não deixa também muito no sol, porque não pode. Tem uns que nem podem mesmo. Tem uns que são pedras que podem no sol,
mas são raríssimos também, não são todos. Então você já tira pela manhã, que você já vai estar na próxima lua. Ah, mas e aí, Lu? A lua tal só começa às 5 horas da tarde daquele dia. Você não vai deixar o seu cristal no sol o dia inteiro. Você vai tirar ele dali, você vai colocar ele numa sombrinha e depois, quando for a hora da lua nova, você põe ali. Então é bem interessante a gente ter essa questão, né? A gente saber o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, né? Poder, eu acho que a gente pode fazer tudo, gente. Como a gente sempre fala aqui, a gente sempre tem que perguntar se a gente deve fazer. Poder, todo mundo pode tudo. Agora, eu devo, né? Essa é a perguntinha chave que a gente deve fazer. Poxa, eu vou tomar um banho pra ficar encantada. Nossa, eu quero progresso no meu trabalho. Eu vou fazer um belo banho assim, lindo, maravilhoso, de amantação para prosperidade. Vou fazer o que na lua minguante? Não me cabe. Na minha cabeça, né, não entra eu fazer um banho de prosperidade na lua minguante. Mas entra, por exemplo, fazer na lua minguante um banho de limpeza, né? Um banho que eu vá estar ali não, vou limpar, ou arrumar um armário. Não, e se a gente... E assim, tem gente que consegue fazer isso. Eu vou falar para vocês que eu não sou essa pessoa, tá? Eu não vivo... Eu gosto muito da lua, respeito muito a lua, faço tudo de acordo com a lua, sim, mas eu não sou aquela pessoa que toda lua minguante, calma aí que eu vou tirar o que tá ruim aqui de casa. Não, porque não é assim. Eu não vivo assim, porque a gente tem várias fases da lua no ano e às vezes é que a gente acaba ficando sem tempo para fazer algumas coisas. Mas é importante a gente sempre fazer, pelo menos, as meditações durante aquele período. Porque se você fizer as meditações certas na lua minguante, as meditações certas na lua nova, as meditações certas na lua crescente, e aí você vai fazendo as meditações, você vai vendo que a sua vida ela vai tomando um rumo diferente. Ela é como se ela estivesse sincronizando. Você começa a se sincronizar com o próprio astro, né? Com a própria essência, com o próprio universo. Então você começa ali, né, ter ali uma conexão maior com todo, que é o universo, né? A gente começa pela lua, né? Um dia a gente vai chegar lá no sol, porque tem várias coisas. A gente vai falar sobre vários temas, né? Mas a lua, ele é um dos mais procurados e realmente saber lidar com as marés da lua é bem legal. Então eu trouxe isso aqui para que vocês nunca mais esqueçam. Eu acredito que com tanto exemplo que eu dei, vocês não vão esquecer. E a gente com certeza vai trazer para vocês aí também podcasts de meditação. E aí a gente vai trazer coisas específicas e vai ser bem interessante. Uma pergunta, amiga? Então, eu acho muito, eu também, assim, eu não sou praticante da deusa Lua, né? Eu sou praticante do Deus Sol, mas eu acho muito interessante porque realmente ela é a que mais atua nos nossos ritos. A maioria não, eu digo todos os ritos, todos os tipos de rituais que vamos praticar, por mais simples que seja, nós temos sempre que nos atentar à fase da Lua. Isso é muito importante. Até para poder, não que aquilo não vá dar resultado. Pode até dar um resultado capenga se se não tiver em conexão realmente com a fase correta. Mas o ápice mesmo, que a gente consegue captar e canalizar a energia e tudo, tem que estar ali na fase correta, né? E é como fosse um alinhamento dos planetas, né? É aquele negócio, né? Se a gente pode usar isso a nosso favor, por que não fazer? Né? Não Exatamente. tipo, se você tem a necessidade, às vezes. Eu estava até conversando com a Regina um pouco antes da gente iniciar o nosso podcast. Eu estava falando com ela isso. Por exemplo, vamos supor, assinar contrato. Você vai assinar um contrato,
você não vai assinar na lua minguante, né? Tenta assinar numa lua crescente. Você pensa, pô, é um contrato. Se é um contrato, é uma coisa boa. É alguma coisa que você quis por um tempo, alguma coisa que você procurou. Então, tenta assinar numa lua crescente, numa cheia, numa nova. Mas na minguante, não, tenta não assinar. Mas, gente, pelo amor de Deus, tem coisas que aparecem na nossa vida e aparecem na lua minguante. Você não vai deixar de assinar o seu contrato. Se você tiver como postergar um pouquinho e esperar chegar numa lua nova, perfeito. Se você, Sim. mas se você não tiver como, você vai assinar na lua minguante. E não é por conta disso que seu contrato vai estar, ai meu Deus, não vai dar certo porque eu assinei na. Não, vai dar certo sim, porque Sim. foi naquele momento que o universo mandou para você, e se o universo quer que chegue a você, enfim, tal, aí você pensa de outra forma. Isso, está minguando todos qualquer negatividade. Vai ser aquele contrato perfeito. Isso, está É porque minguando o momento de escassez, que esse contrato vai vir para poder trazer a prosperidade. exatamente. Então, mas é como a Regina falou. Poxa, você vai fazer um trabalho. Aí você pode escolher o momento de fazer esse trabalho. Se você pode fazer ele no topo, por que você não vai fazer isso, né? Exatamente. É como um vídeo que eu fiz aqui no canal há pouco tempo, de soprar canela na casa. Então, a gente tem muito esse lance do dia primeiro tem que soprar canela, dia primeiro tem que soprar canela, de soprar canela. Calma. Dia primeiro, qual é a lua que está nesse dia primeiro? Porque se você for, principalmente a canela, que é uma especiaria muito volátil de se trabalhar, muito perigosa também, muito forte de se trabalhar. Se soprar canela na casa num dia primeiro que seja uma lua minguante, ao invés de você estar, e nesse caso é perigoso, que ao invés de você estar atraindo as energias positivas, a prosperidade, está atraindo literalmente a escassez. Então, tem alguns pontos que, antes da pessoa praticar, é indicado a pessoa procurar informação, é indicado a pessoa não sair fazendo também de orelhada, porque tem tipo de rituais, tem tipo de materiais em rituais que vão fazer toda a diferença. E aí entra também aquele reajuste que a gente sempre fala em todos os podcasts, né? A coisa tá indo, tá indo. Ah, mas nossa, começou a não ir mais. Por que que não vai? Por que que com o outro funciona, comigo não funciona? Tem esse tal de reajuste. Então, vamos reajustar, vamos estudar, vamos procurar saber para poder, quando tomarmos um passo, tomarmos uma decisão, fazer, e principalmente em termos de rituais, fazer da forma mais consciente possível, né? Já Isso que você falou da questão da canela, eu tenho uma pergunta para fazer. A pessoa não pode ficar sem fazer. o podcast é dela hoje, a rainha, mas ela tem que perguntar. Vamos lá. Por exemplo, seria do primeiro dia de lua nova que faria? Espera a minguante passar e faz no primeiro dia de lua nova? Ou não faz naquele mês? Como que você faria isso? Não, é como eu não faço. Aliás, é como eu faço, né? Eu não faço. Por quê? Porque também o ápice desse material, que é a canela, é o dia 1. Conforme você vai postergando utilizar, ele vai perdendo a força, vai perdendo a força. Quanto mais para próximo do meio do mês, aí é que já não adianta usar, porque não vai fazer mesmo esse efeito nenhum. Tá? Utilizamos a canela em alguns rituais, sim, para atrair prosperidade, tipo numa imantação de uma casa ou num banho, em algo assim, mas ele não está sozinho, ele está ali com uma noz moscada, ele está ali com anis estrelado, ele tem outras coisas que auxiliam a canela para poder dar aquele boom, né? Agora, em relação a soprar a canela na casa, que utilizamos no ambiente, se o dia 1 do mês é uma lua minguante, eu não faço e eu não aconselho ninguém a fazer no mês. Aí a gente utiliza outros recursos, tem N métodos da gente atrair a prosperidade para o nosso lar no início do mês, e aí a gente usa outras ritualísticas para poder suprir, soprar a canela.
entendeu? Então, eu não faço. Eu espero o próximo mês vir, torcendo para que seja um mês com o primeiro dia na lua boa, para poder fazer isso. Uma outra questão que eu gostaria só de, né, me meter aqui no podcast alheio é de falar, assim, a minha amiga colocou, a Lu, colocou super bem, super legal, de uma forma bem didática, as fases da Lua, e eu acho isso incrível. Mas eu queria atentar também as pessoas que a Lua só não é feita de fases, ela é feita também de transições. E é legal a gente procurar entender um pouco das transições da Lua. Temos a Lua nova, né? Como a Lu bem disse, a Lua crescente, que as transições são 8. O quarto crescente, a Lua crescente gibosa, a Lua cheia, a Lua minguante gibosa, o quarto minguante e, enfim, a Lua minguante. Mas isso tudo está bem detalhado também num outro podcast da trilogia da Deusa Lua, que tem aqui no canal. Tá super incrível, tem um monte de informação, fala de gestação, fala de muita coisa também, e eu dou uma ênfase maior nessa transição da Lua. É muito legal esse estudo da Lua. Mas é isso mesmo, fui chamada aqui a atenção. O podcast é nosso, mas, gente, vou deixar a minha amigucha aqui, porque ela e a deusa Lua é algo... Foi como eu disse no começo, quando eu estava falando. Amo a deusa Lua, uso muito a deusa Lua, mas eu sou discípula do Deus, né? Então eu amo muito mais o Deus. Mas esse podcast é nosso, mas é super especial, porque por ela trabalhar também e levar muita seriedade esse lance da Lua, decidimos trazer esse assunto, mais para poder elucidar as pessoas da importância que a Lua tem, não só no misticismo, que é o assunto que a gente mais trata aqui no podcast, né? E o canal é de espiritualidade, é de misticismo, enfim, dessa parte espiritual, mas também a Lua, ela está intimamente ligada com tudo da nossa vida, do nosso cotidiano, como as marés, né? A maré cheia, ela ocorre na lua cheia. Aí, quando a lua já está minguante, a maré também já está... a praia, né? Vê que a praia está um pouco mais vazia, os rios estão um pouco mais vazios. Na primavera, principalmente, não sei se vocês já se atentaram a isso, quando tem a troca de lua, tem a chuva, ocorre a chuva. Então, essas chuvas pontuais, que ocorrem principalmente na primavera, ela ocorre justamente nessa troca de lua, quando vai uma lua passar na transição de uma fase para outra, aí vem aquele tempo de chuva, vem aquele tempo mais... se tá sol, se tá calor, vem aquela queda de temperatura. Se a temperatura... dependendo da lua que vai entrar, tá naquele mais friozinho e tudo, tem aquele calor forte, que faz um dia só de calor extremo, então a lua também tem um pouco dessa influência. E na maternidade, né? Nossa Senhora, a maternidade, eu acho que, na minha opinião, é o exemplo ápice da influência da lua, principalmente no corpo da mulher, porque se a mulher faz 9 meses, mas ela não faz o ciclo de 9 luas, o neném não nasce, gente. Eu tenho... Meu pai nasceu quase de 10 meses por conta disso. E ele tá aí, ele vai ouvir o podcast, ele ouve todos, meu fã número 1, mas ele nasceu quase de 10 meses, porque quando ele nasceu, quando ele foi gerado entre ciclos lunares, né? E quando ele estava para nascer, a médica mesmo, isso são histórias que a minha avó me contava e tudo, que
A minha avó fez 9 meses e nada do meu pai nascer, e ele foi nascer um tempinho depois, porque foi quando realmente teve a troca dessa fase lunar, quando ele fez 9 luas, ele nasceu. Então tá aí uma dica de calendário também, muitas pessoas, calendário para saber quando é que mais ou menos o neném vai nascer ali, a semana que vai nascer, é muito legal essa dica. E a tal da tabelinha menstrual também funciona, né, amiga? Tem muitas pessoas que não usam Com certeza. anticoncepcional e a tabelinha, ela é ligada a quem? A deusa, não tem outra. Pois é, isso acontece, gente, por quê? O que acontece? A lua, né, a deusa da lua, né, ela é a figura central, assim, do feminino, né, ele representa a energia feminina, né, ela tem ali aquela espiritualidade como um todo, por isso que quando a gente, né, por isso que a gente até se remete a deusar, Isso. né, então assim, tá muito ligado ao feminino. Gente, poxa, mas um homem não pode utilizar, claro que pode, mas está muito ligado à energia feminina, né? Por isso que eu trouxe até essa questão do útero que eu falei logo no início com vocês, né? Foi por conta disso. Selene, né? Como Regina falou logo no início, a gente um dia aí vai tirar para falar mais sobre a mitologia, mas você imagina, né? Que ela teve 50 filhos, né? E então assim, ela tem essa questão de ajudar, por exemplo, na hora do parto, né? De amenizar ali aquela dor, aquela coisa. Imagina naquela época as mulheres, né, tendo um parto, não tinha parteira, não tinha nada, era como se fosse o nosso ciclo realmente deveria ser, né? É um animalzinho tendo ali, porque o nosso corpo ele foi preparado para receber, né? E para expelir o feto sem precisar de nada nem de ninguém e nem de nenhuma droga droga que eu tô falando no bom sentido, tá, gente? Medicamentos para poder expelir, né, aquilo ali. Uhum. Nosso corpo ele já é inteligente o suficiente para poder fazer isso. É que nem o cachorro, o gatinho e tudo que nasce, né? Você vê que eles se reproduzem e nascem sozinhos. Mas hoje em dia, com a tecnologia, né, a gente traz aí a tecnologia aí do parto, né? E hoje as pessoas estão entendendo até a importância dessa conexão. E é tão lindo você ver as pessoas querendo voltar a essa conexão do parto, do bom parto, né? No caso que a gente fala, né? Do parto como era antigamente. E hoje em dia as pessoas estão procurando aí os partos naturais, né? Com as doulas, né? Mães que não querem fazer esse tipo de parto, procura pelo menos fazer, por exemplo, uma cesariana natural, né, naturalista, que hoje em dia você tem, é um tipo de cesariana que eles fazem, que eles colocam um ambiente numa cor que remete ao útero, né, na temperatura, para que o neném, quando saia, não tenha muito choque. Então, enfim, é uma série de coisas lindas que a gente vê por aí, né? Hoje em dia as pessoas querendo voltar um pouco a ter essa conexão mesmo com o natural, né? Porque o que a gente fala aqui, né? O que nada mais é uma bruxaria, o que nada mais é que a gente fala bruxaria natural, né? É uma linha que eu sigo muito, é a linha que eu mais gosto de seguir, né? Da gente buscar sempre ter essa questão natural, né? O que me rege? O que me rege é a terra, é o ar, é o fogo, é a água, é o momento, a natureza. é a lua, exatamente, a lua, é a natureza que vai me reger ali. Né? Sim, então, porque muitas pessoas, desculpa te interromper, amiga, colocam o ser humano como se fosse excluído da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Se a gente observar as plantas, a fauna e a flora, os animais e as plantas, nós agimos igual, é tudo igual. A diferença é que a gente pensa, né? E mesmo assim, seria às vezes até bom não pensar,
e os animais, eles não falam, mas eles raciocinam, eles têm sentimento, e as plantas a mesma coisa. Então, nós estamos incluídos na natureza, mas muitas pessoas tratam a natureza como se fosse algo externo de nós. E é exatamente isso que você está falando, está tudo interligado. Sim, mas assim, aí a gente entra em algumas questões também. É parto humanizado, tá, gente? Cesárea humanizada, esse é o nome correto. Ah, sim. Eu estava falando natural, mas é humanizado, é o nome que se dá. É o mais humano possível, digamos assim. Sim. Porque o que acontece? Gente, hoje, eu vivo falando isso às vezes até para muitos clientes meus, né, da parte da estética, até na parte da estética mais, né, que eu falo. Hoje em dia, a gente procura até ter uma qualidade de vida. E a gente procura mesmo. Mas por mais que a gente procure, muitas vezes não está muito nos nossos pés, né, ter essa qualidade de vida tão bem, tão boa assim, tão boa assim. Por quê? Porque a gente respira mal, né? A gente come mal. Então, não, mas eu só como salada. Tá, mas a salada que você come, né, não é orgânica e até ter... Então, assim, a gente come mal, ponto. Né? Então, a gente respira mal, a gente não consegue ter um ambiente... Quem vive em grandes cidades, né? Quem ainda consegue fugir para o interior é outra história. Mas quem vive numa cidade grande acaba respirando mal. E tudo isso influencia no nosso corpo, gente. Tudo isso influencia em como uma pessoa vai gestar uma criança, em como até ela o vai parir. psicológico. Sim, exatamente. E aí conta também o trabalho que a gente faz. Por isso e por conta de todas essas coisas que a gente já tem, que a gente não tem como tirar, a gente não tem como perder o nosso emprego, a gente não tem como fugir dos nossos amigos, a gente não tem como fazer isso. Por isso que a gente faz o quê? A nossa blindagem. A gente faz o que a gente pode fazer pela gente. Então, no momento que você pode fazer por você alguma coisa, opa, peraí, eu me dou bem com a lua, gostei aí do que elas falaram sobre a lua. Então, eu vou começar a fazer algumas coisas aqui. Vou começar a fazer meus rituais de limpeza. O que é ritual de limpeza? Gente, ritual de limpeza é você pegar o seu armário, tirar as suas roupas de dentro do armário, o que não presta e jogar fora. Desapego. Isso é um ritual de limpeza. Entendeu? Não é limpar, somente limpar, tirar poeira. Isso aí eu acho que é uma coisa que nem tem que ter na sua casa. A poeira, ela nem tem que existir na sua casa. Sempre que puder, limpe sua casa. Mas eu estou falando de tirar, de desapegar mesmo, de você fazer aquele ritual. Não, vou tirar tudo que está velho aqui, vou fazer isso aqui, na lua minguante. Porque quando a lua ficar nova, eu já vou estar fazendo aí um incenso, já vou colocar aqui um Paulo Santo, né? Então, tipo, vou colocar aqui, vou fazer um defumador, né, que a gente fala, e vou fazer as coisas acontecerem, vou colocar novas energias, né? A gente fala que quando a gente tira o que não presta, a gente abre espaço para o que presta, e isso é verdade, né? Então, assim, tudo isso que você puder fazer para você vai ser bem melhor. E tá aí também a fase da lua, porque assim, na minguante a gente limpa, ou seja, abre espaço para o novo entrar na lua nova. Exatamente, foi exatamente isso que eu falei. A gente abre espaço para o novo entrar. Não, então, mas eu tô falando a associação literal com a fase da lua, que é literalmente uma seguidinha da outra. Exatamente. Isso aí mesmo, você pegou, hein? Pegou, então, hein? Tem que estar aqui atenta e alerta para falar pro povo de casa. Gente, seja, vocês entenderam sou uma boa mesmo. professora e eu tenho uma boa aluna, que até pegadinha comigo fez. Mas é exatamente isso. Tudo é fase, gente. Tudo é a fase. Se você pegar a fase da lua, se você virar e falar assim, vou fazer uma comida, você vai ver que é exatamente a fase ali que você está fazendo. Você está minguando ela para dentro. Aí daqui a pouco você faz uma comida nova, e daqui a pouco você cresce, né? Aí depois você enche o prato, né? Aí você vai ver que tudo tem a fase da lua ali. Então, assim, eu acho que vocês não vão ter mais dúvidas nenhuma de como utilizar a lua a favor de vocês, né?
Claro que vocês podem aguardar rituais da gente aqui, né? A gente vai deixar na descrição para vocês, tá? Alguns de rituais para vocês fazerem, assim, enfim, na lua minguante, na lua crescente. A Um gente para vai cada ensinar fase, só para porque eu cá, estou de bom humor. só porque a gente tá, porque na verdade a gente vai falar mais à frente de ritual e a gente Isso. vai falar mais à frente sobre meditação. Por quê? O importante é que vocês entendam primeiro a lua e aí vocês já vão, pescando, né? Então, até a gente chegar a falar de um ritual, quando a gente falar de ritual, vocês já, opa, a gente não vai nem precisar falar que ritual vai ser, em qual fase você vai fazer, que você já vai saber. Claro que a gente vai falar, mas você já vai estar muito esperto e você já vai entender. Isso. E as meditações, gente, que é muito importante. As meditações, elas são uma parte, assim, bem importante, que a gente também já tem cronograma para elas, que para poder ensinar vocês a como vocês meditarem aí nessa fase. Verdade. Não, em várias fases. Na fase que eu falo, na fase das fases da lua, né? Tem Ah, várias fases, mas é a fase da lua que eu tô falando tá. especificamente. Mas a gente vai deixar um ritualzinho aqui para vocês, né? Na Provavelmente aí. E um para cada fase, já foi dito e escrito, já está falado. Não volta atrás. Não, já tá aí. É só vocês lerem, praticarem na lua correta, com aquele ingrediente também que a gente sempre fala aqui, a fé, principalmente, e praticar. A prática leva à perfeição e à realização de sonhos. E aproveitar ao máximo esse nosso satélite natural, que ele está aqui conosco, é um presente de Deus, não só para nos ajudar na vida, no mundo, mas para nos ajudar também na parte espiritual, na elevação. E prestar mais atenção também na natureza, no que nos cerca, e a meditação também mais para frente nós vamos falar no podcast que já está no forno, mas vocês vão entender e vão conseguir perceber mais essa parte da onde que você se encaixa, do que perceber as energias que estão à sua volta e tudo. E o intuito desse podcast também é de passar para vocês, não só, mas eu conheço as fases da lua, mas eu sei, eu isso e aquilo. Mas às vezes a gente fica perdido e só de olhar para o céu a gente olhar e identificar, opa, pera, então ali a lua está crescendo, legal, então já que ela está crescendo, a próxima já vai ser cheia, então já posso me preparar aqui para fazer tal coisa assim, assim, assim. E olha para o céu, opa, hoje ela já está cheia, então a partir de agora eu já posso fazer. E isso é o básico, né? Depois, mais para frente, vocês já vão pesquisar mais, estudar mais, o que eu falei no outro vídeo que tem aqui no canal, eu tenho uma trilogia, são 3 vídeos só falando da deusa, e vale muito a pena assistir, que tem lá detalhado também muita coisa, e até para vocês terem parâmetros, né? Vale mesmo, gente. É melhor vocês ouvirem, porque eu já ouvi, é show de bola. Tiro várias dúvidas, né? Quer dizer, não seriam dúvidas, né? Mas acrescentou vários pontos. Sim. Agora, deixa eu dar uma dica para vocês, né? Que é uma outra coisa que eu sou a rainha das dúvidas, gente. Olha, pode parando, vocês sabem que eu sou questionadora mesmo. Alma de jornalista. Então, tipo assim, por exemplo, eu tinha dúvida, eu ia lá e buscava, né? Bom que eu vou lá e busco, pelo menos com alguém, né? Ou no livro ou com alguém. E, cara, antigamente eu tinha muita dúvida que a Regina falou, né? Da lua crescente e da lua minguante. Gente, pelo amor de Deus, as duas são iguais. Como que eu vou saber o que é crescente e o que é minguante, cara? Então, a lua crescente, você pensa que ela tá sempre em forma de C, como se ela se tiver, ela tá ali naquele quarto dela, mas se você puxa mais um pouquinho, você vê que você faz um C. E a minguante é o contrário, né? Como se você estivesse colocando um C ao contrário.
entendeu? Isso No para quem céu. está no hemisfério sul. Isso. Porque para quem está no hemisfério norte, gente, é só a gente inverter, que é o caso meu e da minha amiga. Minha amiga está no hemisfério sul, eu estou no hemisfério norte. Então, é só a gente inverter. Tá tranquilo também. Exatamente. Então, ou seja, você tem ali as fases da Lua, e aí, por exemplo, na dúvida da Lua que tá, se é minguante, olha a anterior. Se for a nova anterior, é crescente. Não tem Isso. outra. Se for a cheia a anterior, é a minguante que está próxima. Isso não muda em nenhum hemisfério. É todo a mesma coisa. Então, se a lua As anterior. fases não mudam. O que muda é a luminosidade dela pra gente aqui. Isso, isso. Por exemplo, tem dúvida? Ai, gente, olhei para o céu, a lua tá assim. É crescente ou é minguante? Pensa na lua anterior. Se a lua anterior foi nova, então tá na lua crescente. Se a lua anterior foi a cheia, tá minguando. Porque depois que ela enche, ela não tem como ficar nova. Ela tem que minguar primeiro, para depois ficar nova, entendeu? Então aí vocês vão se perder. Pensa sempre na lua anterior, que aí você vai achar a lua que você tá. Exatamente. Várias dicas. Bom, então é isso sobre a lua, né? Eu espero que vocês tenham Por gostado desse enquanto. conteúdo. Não, gente, olha só, a gente não tem como falar sobre a lua num podcast só, porque a gente, nem num dia só, porque são muitas coisas, são muitas. É vasto. Mas a gente só quer que vocês saibam, né? Eu, pelo menos, o que eu vim O passar hoje para básico. vocês é sobre essa tamanha energia que a lua tem, né? Em tudo isso que ela influencia, porque ela influencia bastante, né? Nos nossos dias, na nossa vida, no nosso humor. Nossa, Sim. ela influencia muito. Aí tem gente que fala balela, isso não existe sim. Se você se conhecer, porque assim, quando a gente aprende a se conhecer, a gente já sabe, né? A gente já sabe. Claro que a gente não precisa ficar fazendo mantra, né? Ai, meu Deus, a lua tal vai vir, eu vou ficar irritada. Aí você vai ficar irritada mesmo, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer para mudar. Se você sabe que X lua não te deixa confortável, o que você vai fazer quando aquela X lua estiver chegando? Você vai pegar e vai fazer coisas que te deixem confortáveis. Você vai fazer meditações para ficar confortável, porque tudo na vida é equilíbrio, né? Então, isso a gente vai falar no próximo podcast. Exatamente. Isso a gente vai falar mais sobre equilíbrio, a gente vai falar mais sobre, enfim, sobre tudo como a gente tem que fazer, acho que no próximo podcast. Exatamente. Gente, acompanhe, se inscreva no canal, compartilha com toda a população, dá aquele like maravilhoso para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e a gente sempre procura trazer aqui exatamente o que a gente pratica, a nossa rotina, coisas nas quais a gente acredita também, não querendo forçar ninguém a praticar nada, nem a acreditar em nada, mas para elucidar, para deixar a pessoa com mais um pouquinho de bagagem, né? E estamos aqui para isso. Deixem também nos comentários algum tipo de indicação ou de recomendação, enfim. Conversa com a gente, troca com a gente, que a gente está aqui para isso. Gratidão, amiga. Amei, 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 amei. Gratidão, amiga. Gratidão a todos de vocês. Gratidão à nossa fé. Gratidão a todos vocês. A nossa família, claro. Exatamente. Beijocas no coração de todos. E vejo vocês aonde, amiga? No próximo podcast.